título dessa mensagem é Cartas Vivas. 2 Coríntios 3, vamos ler os versos de 1 a 6. Amém? Diz assim a palavra de Deus: começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo tenha liberdade nessa noite, fale aos nossos corações aquilo que lhe apraz, aquilo que for da vontade de Deus. Amém? Meus irmãos, o texto da segunda carta aos Coríntios, Paulo, na realidade, escreve uma segunda vez, muito mais agora feliz, gratificado por tudo aquilo que Deus havia feito nessa igreja. Nós sabemos que a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha muitos problemas, era uma igreja avivada, uma igreja que tinha dons espirituais, mas que dentro da igreja havia um espírito de prostituição, dentro da igreja haviam diversos problemas que Paulo combate na primeira carta em que ele escreve aos Coríntios. Paulo, ao saber daquilo que Deus havia feito, ao saber de como esses irmãos haviam mudado de vida, de como Deus havia transformado a maneira de viver desses homens, escreve agora uma segunda carta. E acredita-se que Paulo estava na Macedônia quando escreveu essa carta. Paulo já estava indo para o fim do seu ministério, já caminhando para Jerusalém. Mas antes de escrever, depois que Paulo escreve essa carta, Paulo passa por Cesaré de Filipe, onde nós vemos em Atos, no capítulo 21, se encontrar com Paulo um profeta chamado Ágabo. E Ágabo pega o cinto que pertencia a Paulo, amarra as próprias mãos e diz: olha, assim farão com o dono desse cinto, assim farão. E esse profeta, na autoridade do Espírito Santo, diz: olha, prenderão o dono desse cinto e farão assim com ele, se ele for para Jerusalém, se for no caminho de Jerusalém. E daí nós vemos duas coisas interessantes daquele que tem o chamado de Deus, daquele que é chamado pelo Espírito de Deus, que é não ter medo diante das adversidades. Primeiro vemos um profeta que não tem medo, um profeta que fala a verdade de Deus, um profeta que não está se importando com o ouvinte ou com aquilo que o ouvinte vai interpretar da sua mensagem, mas está preocupado em agradar a Deus e transmitir a mensagem de Deus, transmitir aquilo que pertence ou que Deus revelou, aquilo que Deus falou. E Ágabo foi um profeta assim. Ele, nos capítulos atrás de Atos, fala a respeito de uma grande fome e toda a igreja se junta, se reúne para enviar recursos à igreja que iria passar por uma necessidade. E realmente aquela palavra se cumpre. Era um profeta de Deus chamado pelo Senhor. E vemos a coragem de Paulo, que mesmo diante dessa palavra foi para Jerusalém e não teve medo. E ele disse que estava pronto não só a ser preso, mas até mesmo a ser morto por causa do Evangelho, por causa da palavra de Cristo. E é aqui nesse texto do capítulo de número 3 de Coríntios, que vemos como essa palavra
pode transformar a vida de alguém. Paulo começa falando no capítulo 3, ele começa fazendo uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica é aquela pergunta que nós já sabemos a resposta. É aquela pergunta que não está querendo saber, não está esperando a sua resposta, mas já sabe, você já sabe qual a resposta para a pergunta. Paulo faz e começa dizendo, olha, será que nós temos a necessidade de uma carta de recomendação? Como alguns que se apresentaram ou chegam nessa igreja, como alguns que chegam na igreja e vocês não conhecem, será que vocês precisam também que eu fale ou que eu tenha algum apóstolo que me certifique para estar com vocês? Meus irmãos, hoje nós precisamos muitas vezes sermos recomendados por alguém. Às vezes nós precisamos, quando queremos um emprego, quando queremos procurar ou chegar num lugar em que não nos conhecem, nós levamos o nosso currículo. E no nosso currículo está lá as empresas que nós trabalhamos, colocamos de preferência uma recomendação de alguém que seja importante, conhecido, para que essa pessoa diga, olha, fulano é uma boa pessoa. Hoje nós vemos os movimentos do mercado financeiro em que existe hoje uma lista, um score de cada um de nós no nosso CPF, dizendo se somos bons ou maus pagadores. Um cadastro positivo que diz se somos pessoas que pagam as nossas dívidas ou se não pagam. Precisamos ter uma recomendação, alguém que diga, porque não nos conhece quando vamos pedir um empréstimo, quando vamos falar, quando vamos fazer um crediário, quando vamos comprar alguma coisa, não sabem se somos bons ou maus pagadores. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou, eu estive com vocês, eu escrevi para vocês, vocês viram o que Deus fez no meio de vocês. E essa é a minha carta de recomendação. Eu não sou como aqueles que se apresentam a vocês com cartas fraudulentas, com cartas de supostos apóstolos, supostos mestres, supostos líderes. Mas não, eu estive com vocês. Eu tenho intimidade com vocês. Eu conheço essa igreja. Eu estive junto com vocês, sofri com vocês, estive presente. E muitas vezes, irmãos, nós como igreja do Senhor temos essa tendência. A tendência de nos afastar daquelas pessoas que nós conhecemos. Ficamos 10 anos no ministério, ficamos 10 anos com alguém, ficamos um tempo com uma pessoa, de repente chega alguém que nós não conhecemos, chega alguém que não faz parte da nossa vida, chega alguém de fora e nós nos encantamos com a mensagem dessa pessoa. Chega alguém de fora e nós nos encantamos com as boas palavras que elas nos dizem. De repente chega alguém que de repente tem uma mensagem mais atraente, alguém que tem uma mensagem diferente daquela que estamos acostumados a ouvir, e de repente aquela mensagem faz algum sentido para nós e nos afastamos de quem já comeu 1 quilo de sal com a gente, já participou de diversos momentos com a gente, momentos de dificuldade, de momentos de luta. Às vezes nós temos a tendência de virar as nossas costas e sermos atraídos por uma outra mensagem, por uma outra direção. E essa igreja estava nessa tentação. Paulo então pergunta para elas, vocês não me conhecem, vocês não sabem quem eu sou, eu não estive com vocês. Será que vocês precisam de uma carta de recomendação minha? E ele diz, a minha carta de recomendação são vocês. Aleluia. A minha carta de recomendação é o que o Espírito Santo fez na vida de vocês. A minha carta de recomendação é a obra do Espírito Santo na vida de vocês, de como vocês foram transformados, de como a vida de vocês foi transformada, de como você era uma pessoa antes de conhecer Cristo e como vocês são agora. A minha carta de recomendação é essa. A minha carta de recomendação é o milagre. A minha carta de recomendação é a transformação de Deus na vida de vocês.
Essa carta não pode ser apagada. Essa carta não pode, de repente, ser rasgada. Essa carta não é uma carta temporária, escrita na letra, mas é uma carta eterna, escrita por Deus. E vocês são essa carta. Vocês são a carta que dá testemunho. Vocês é quem dão testemunho das obras de Deus. Vocês é que falam das maravilhas de Deus, expressam essas maravilhas através da vida de vocês. Os milagres de Deus são vistos por causa daquilo que Deus já fez na vida de vocês, aquilo que Deus já realizou. Queridos, Paulo mostra para essa igreja que a vida deles era uma revelação do amor de Deus. Era uma revelação daquilo que Deus havia feito. Mostra que para Paulo aquelas pessoas eram queridas, porque elas estavam no coração do apóstolo, elas estavam no coração daquele que escrevia. Meu irmão, Deus nos conhece, Deus sabe quem somos, Deus sabe daquilo que necessitamos, Deus sabe daquilo que precisamos para o nosso amanhã, mas nós não podemos mudar, não podemos alterar a direção que Deus tem para a nossa vida. E Paulo continua dizendo que vocês são manifestos no verso 2 como carta de Cristo. Essa carta foi produzida por Cristo. Ou seja, vocês são um milagre produzido por Deus. Produzido por Deus. Como se Cristo estivesse ditando o caminho da igreja. Como se Cristo fosse aquele que dissesse o que precisava ser escrito na carta. Como se Cristo fosse aquele que estivesse ditando para alguém o que precisava ser escrito, qual era a mensagem que ele queria dizer, porque só escreve uma carta quem tem mensagem para dar. Só escreve uma carta quem quer dizer alguma coisa. Quem quer falar alguma coisa, e Deus quer falar com essa terra. Deus quer falar com o mundo, Deus quer falar com as pessoas que estão ao nosso redor, e Ele escolheu a sua carta, Ele escolheu a igreja. Ele escolheu você, meu irmão. Ele escolheu o seu coração para imprimir as suas verdades, para imprimir aquilo que Ele quer dizer. Vocês são carta de Cristo. Vocês são carta em que Cristo, Ele fala e o ministério escreve. O ministério de Paulo foi o redator. Veja comigo, versículo de número 2. Produzida, uma carta escrita por Cristo, produzida pelo nosso ministério. A carta que Deus mandou escrever, que é produto do nosso ministério, como se Deus falasse e a carta fosse redigida por alguém. Era comum naquele tempo. Era comum ter um escrivão, alguém que escrevesse uma carta. Até pouco tempo atrás, aqui no nosso país, tinham pessoas especialistas em escrever carta. O camarada sentava de frente: quero escrever uma carta para a manhinha. Diga aí para a manhinha que estou bem. Diga para ela que estou trabalhando. Aí o redator escrevia. Paulo está dizendo, o meu ministério escreveu na vida de vocês, deixou uma marca na vida de vocês. Fez alguma coisa por meio de vocês. E o que é mais curioso, meus irmãos, é que a tinta usada para escrever a carta foi o Espírito Santo de Deus. Isso nos mostra, queridos, que o Espírito de Deus deixa marca na igreja. O Espírito de Deus deixa uma marca em você. Uma tinta indelével, uma tinta que não pode ser apagada, uma tinta que é usada por Deus para escrever na nossa vida as verdades de Deus. Para escrever da nossa vida a direção que precisamos tomar. É a tinta do Espírito Santo. A tinta de Deus.
aquele que escreve aquilo que pertence a Deus e deixa marcas em nós. Quando chegamos do mundo, quando chegamos de uma vida afastada de Deus, nós carregamos marcas. Carregamos a marca da desilusão, carregamos no nosso coração a marca da decepção, a marca de ser enganado, de ser humilhado, a marca de termos derrotas em cima de derrotas, mas agora não. Agora temos a marca de Deus. Temos a marca do Espírito Santo de Deus. Quem olha para você, vê algo diferente na sua vida. Quem olha para você agora, enxerga algo novo, enxerga um caminho, enxerga uma direção que não é sua, mas é a direção do Espírito de Deus na sua vida. Uma direção que está sendo escrita pelo próprio Deus. E onde foi escrita? Foi escrita no nosso coração. E o Espírito Santo escolheu, queridos, escrever no teu coração as verdades de Deus. A colocar no teu coração a direção que Deus tem para a sua vida. É curioso porque depois que se escrevia uma carta, a carta era fechada e tinha que se colocar o selo da autoridade que escreveu a carta. E sabemos que Deus tem toda a autoridade e todo o poder. Existe um selo de Deus em você, existe uma marca de Deus em você, existe uma escrita de Deus na sua vida e uma escrita de Deus que a igreja hoje escreve no mundo. Deus te usa, queridos, hoje para escrever uma carta, ou Ele está escrevendo uma carta em que Ele está usando as letras de Deus, e essa letra é você. Hoje, para escrevermos uma palavra, nós usamos muitas letras, e talvez para Deus escrever a sua história hoje no mundo, Deus esteja nos usando para escrever uma história que não terminou. Uma história que não acabou, não findou. Quando Jesus disse na cruz, está consumado, Ele consumou a lei, o Antigo Testamento que ficou para trás, e começou uma nova história na nossa vida. Começou um novo ciclo, um novo tempo. Começou a escrever algo novo nos nossos corações. Oh, aleluia, Jesus. E Paulo então diz que antes existia uma lei que foi escrita em tábuas. Uma lei que foi escrita nas tábuas, e que Moisés desceu do monte com essas tábuas nas mãos. Em Êxodo, no capítulo 34, vai dizer que Moisés desceu do monte com as tábuas e o rosto dele resplandecia por causa da glória de Deus. Não conseguiam olhar para Moisés, não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, mas Moisés não sabia que a glória de Deus estava no seu rosto. Moisés não sabia que a glória de Deus resplandecia no seu rosto. Meu irmão, existe uma glória muito maior hoje sobre a nossa vida. Paulo está dizendo, existe uma glória hoje muito maior sobre nós. Mais brilhante do que Moisés, porque aquela glória apareceu por um período de tempo, mas depois se foi. Mas a glória de Deus hoje sobre a igreja é uma glória que brilha e brilha cada vez mais. Porque estamos caminhando para a eternidade. Estamos caminhando para nos encontrar com Deus. Aquela tábua escrita na pedra, aquela lei escrita na pedra, nas primeiras pedras, e quando Moisés chegou lá e viu o povo adorando o bezerro de ouro, Moisés jogou aquela tábua no chão e aquela tábua se quebrou. Mas agora a lei escrita de Deus no teu coração não pode ser quebrada. A lei de Deus agora escrita na tua vida não pode ser quebrada. Ainda que falem mal de você, ainda que tentem acabar com a tua vida, ainda que tentem te humilhar, ainda que tentem te fazer inferior,
Ainda que digam a respeito das suas incapacidades, daquilo que você não pode fazer, daquilo que você não sabe, a lei de Deus, a palavra de Deus habita em você e ela não pode ser rasgada. Ela não pode ser simplesmente quebrada como aquela lei anterior, passageira, temporária, que falava a respeito de algo que estava por vir. Agora essa lei é eterna e habita no nosso coração. Não foi escrita em tábua de pedra. Não foi escrita num utensílio, num artigo humano, perecível, que pode sumir de hoje para amanhã. Mas agora Deus escolheu falar aos profetas. Agora Deus escolheu falar aos corações. Agora Deus escolheu usar os ágabos da igreja. Agora Deus escolheu usar aqueles que estão dispostos a entregar a sua vida por amor a essa obra, por amor a essa causa. Agora Deus escolheu usar a mim e você para uma obra extraordinária, em que o Espírito Santo vai escrever, em que o Espírito Santo vai revelar, em que o Espírito Santo está à frente, conduzindo, direcionando, dando sabedoria, dando graça, e que o Espírito Santo conduz esse ministério, a sua igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aquela lei, a lei do Antigo Testamento, mostrava a santidade de Deus, a justiça de Deus. Mostrava o que o homem merece por causa do seu pecado. E é por isso que no Antigo Testamento, o lema é olho por olho e dente por dente. No Antigo Testamento, pecou, é afastamento de Deus, merece a morte. É a letra, é a lei, é o juízo de Deus que vem sobre aquele que peca, se afasta de Deus, aquele que é rebelde à palavra de Deus, rebelde à lei do Senhor. É a lei que revela que precisamos, eu disse isso há um tempo atrás, que a lei revela que estamos acima do peso. A lei revela que estamos gordos, que estamos feios, que precisamos de uma... Mas não diz para onde devemos correr ou o que devemos fazer para emagrecer. A lei mostra que estamos acima da balança, é como se fosse uma balança que mostra que estamos com 150 quilos, mas não diz o que precisamos fazer para emagrecer. Agora a graça de Deus nos mostra que em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. Nos mostra que em Cristo Jesus é a solução para o nosso problema, para o nosso pecado. Porque o problema do homem é pecado. Porque o problema do homem é afastamento de Deus. Porque o problema do homem é se achar acima de tudo e de todos. É a sua autossuficiência. É o seu orgulho. É a sua vaidade. É minha forma de pensar condicionada e preocupada comigo mesmo, com a minha vontade. Esse é o meu problema. Mas quando nós nos entregamos a Deus, esse Espírito preenche o nosso coração. Quando nós nos entregamos a Deus, esse Espírito preenche a nossa vida. Esse Espírito nos enche de graça, nos enche de verdade. Aleluia. Os versos 10 e 11 diz: porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre-excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aquela glória do rosto de Moisés se apagava. Mas agora a glória de Deus sobre a vida da igreja é uma glória permanente. É uma glória que não se acaba. Não acaba quando termina o culto. Não acaba quando termina a oração.
Não acaba quando você sai do quarto e termina de orar. Não acaba quando termina o louvor. Não acaba quando a igreja se reúne. Ou quando a igreja deixa de se reunir. Não acaba porque eu quero. Não acaba porque alguém pode ofuscar a glória de Deus na sua vida. Não acaba porque Deus é permanente sobre você. Hoje o Emanuel já foi entregue. Ele está presente, Ele é Deus conosco. Ele está com a igreja. Por isso essa glória não termina. E essa glória se faz presente entre nós, queridos. Essa presença se faz presente entre nós. Essa presença está conosco. Está querendo escrever na carta viva do nosso coração um caminho diferente, uma história nova. Um caminho excelente. Em 1 Coríntios 13, Paulo diz, olha, vou lhes mostrar um caminho de sobremodo excelente, que é o caminho do amor. Vou falar de coisas maravilhosas. Vou falar de um caminho tremendo sobre a vida de vocês, que é o caminho do amor de Deus. Do amor que nos encontra, do amor que vem até nós. Nos revela a vontade de Deus, amém? Será que você pode baixar sua cabeça onde você está? Nós hoje vamos participar da Santa Ceia. Nós hoje vamos servir a ceia do Senhor. Mas antes eu quero dar oportunidade para você. Porque talvez você tenha entrado aqui nessa noite e você ainda está se decidindo, está conhecendo, está querendo saber mais a respeito de Deus, e não houve uma entrega de todo o seu coração, uma entrega pública daquilo que você quer que Deus faça na sua vida. Hoje, essa lei não é imposta no nosso coração. Hoje, a graça de Deus não nos impõe nada. Não impõe nada sobre você, você não é obrigado a nada. A única coisa que Deus te pede é a sua vida. A única coisa que Deus te mostra é que Ele se entregou por você. Te entregou para te salvar. Te entregou para escrever uma nova vida, uma nova história sobre você. E você talvez esteja precisando, necessitando de um novo rumo, de uma nova direção. E é essa direção que o Espírito de Deus quer dar. Não é uma direção dada pela igreja. Não é uma direção dada pelo pastor. Não é uma direção dada por homem algum, mas é uma direção dada pelo Espírito de Deus. E meu irmão, se o Espírito de Deus hoje quer dar uma direção para a sua vida, não resista. Não resista à voz de Deus. Não resista à voz do Senhor. Aceite, receba e veja o que Deus pode fazer. Amém? Se há alguém entre nós, queridos, que quer entregar o seu coração para Jesus, de repente quer voltar para os caminhos do Senhor, quer voltar a ter uma aliança com Deus, quer participar dessa ceia, que representa o corpo e o sangue de Jesus, que representa o sacrifício de Jesus na cruz. Faça o sinal onde você estiver, levante uma das suas mãos. Eu quero te conhecer, quero orar por você, orar pela sua vida. A igreja está de cabeça baixa. Mas se você quer receber ao Senhor Jesus como Senhor da sua vida, levante uma das suas mãos onde você estiver. Faça um sinal, que eu quero fazer uma oração por você. Quero te abençoar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor.
Aleluia. Uma moça ali atrás, Deus abençoe a sua vida. Mais alguém entre nós quer receber essa oração? Dizem, queridos, que oração e canja de galinha não faz mal para ninguém, meu irmão. Então, se você quer receber essa oração, levante a sua mão. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Deus vai fazer maravilhas. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Será que podemos ficar de pé? Quero convidar aqui os ministros, aqueles que vão servir a ceia do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Se algum obreiro puder lá, junto com aquela moça ali atrás, eu quero fazer essa oração por ela. Aleluia, Jesus. Essa moça está sentada aí. Estende a mão para ela aí, Luizão. A igreja do Senhor. Aleluia, Jesus. Você quer vir aqui, moça? Vem para cá que a gente ora por você. Vem cá, querida. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida dela.